Olá, meus amigos, vamos a mais uma aula de geografia. Eu, professor Luiz Bezerra, vamos aí fazer uma viagem sobre o Ártico, esse extremo que fica no extremo norte do nosso planeta. Então, gente, o Ártico fica, podemos dizer, dentro da chamada Círculo Polar Ártico, tá? Esse paralelo aí que corresponde a praticamente aí acima de 66 graus de latitude norte. Bom, o Ártico compreende boa parte do Oceano Glacial Ártico, boa parte dessa congelada, mas também abrange partes dos Estados Unidos, aqui do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, um país europeu, dos países nórdicos da Europa, o caso da Noruega, Suécia e Finlândia, e a Rússia. Então, esses são alguns países que possuem terras na região do Ártico. Então, vamos fazer uma viagem sobre o Ártico, conhecer um pouco as suas características naturais, econômicas, geopolíticas e alguns problemas ambientais que o Ártico vem passando. Então, vem comigo aqui. Bom, sobre a questão clima e vegetação dessa paisagem. O clima predominante é o frio, com temperaturas muito baixas, em médias aí essas temperaturas muitas vezes ficam abaixo de 0 grau. No inverno é muito rigoroso, que passa de 6 meses. Esse inverno aí a temperatura pode chegar em alguns locais a menos 20, 50 graus negativo, então são temperaturas que mais extrema. Já o verão apresenta temperaturas aí um pouquinho acima de 0 graus, 5, 15 graus, onde ocorre o degelo aí em algumas partes, vale salientar, em algumas partes do Ártico. Então vamos lá. Sobre consequência desse tipo de clima, né, que é o clima frio, nós vamos ver banquisas, que são parte do oceano ali, que são congeladas, a parte mais superficial, não é todo a profundidade congelada, é mais a parte superficial, pode ter aí até alguns metros de congelamento. Quero falar também dos icebergs, que são grandes blocos de gelo que muitas vezes desprende, né, vai desprender dessas partes mais congeladas, que está próximo ali dos continentes, e ficam flutuando no oceano. Né? Essa imagem aqui está mostrando, né, que é um perigo para a navegação. Por quê? Nós temos aí praticamente 10% dos icebergs que fica visível e mais em torno de 90% fica submerso. Então, para navegação aí é um risco muito grande. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a vegetação do Ártico. Sim, tem vegetação no Ártico, que é uma vegetação rasteira, que vai surgir no verão, tá? Essa vegetação formada por duas principais espécies, que são os musgos e lynx, ok? Que formam essa tundra aí, vegetação de clima muito frio. E alguns animais que nós vamos encontrar nessa região. Esses animais, a maioria deles são animais carnívoros, como é o caso dos ursos, focas, leões marinhos, baleias, renas e peixes, né? Então vamos lá. Bom, isso aqui é a vegetação de tundra que eu falei com vocês. É uma vegetação rasteira, tem uma vida curta, só no verão, que aí vai durar em aproximadamente uns 3 meses do ano. Então ela não chega a tornar assim porte muito grande. Então é uma vegetação rasteira que quando chega o inverno novamente, essa vegetação é coberta de gelo e ela praticamente ela morre, né? Então é uma vegetação aí formada principalmente por musgos e lynx. Bom, características humanas. Bom, os povos nativos do Ártico, né, que vivem principalmente da caça e da pesca, nós vamos observar que esses povos aí, que praticamente eles são nômades, tá? Alguns deles morando em cabanas ou em iglus. Iglus são aquelas casas feitas de gelo, como podemos ver aqui na imagem, né, para se proteger do frio muito rigoroso. Então, os principais povos nós temos os inuites, né, que são os esquimós aí no extremo norte da América,
Canadá principalmente. Os Lapões, que fica aí no extremo norte da Europa, nos países nórdicos, como eu falei, Noruega, Suécia e Finlândia. E os Lacoste, os Nenetes na Sibéria, quer dizer, na Rússia, tá? Bom, aí nós vamos observar que no século XX houve descoberta de algumas riquezas minerais e com isso começou a haver uma movimentação de pessoas para a região, né? Tanto para trabalhar como pessoas também para se aventurar. Como podemos ver aqui na imagem, exploração de petróleo na região. Mas vamos falar um pouquinho mais. Então aqui sobre um pouco mais ainda sobre o Ártico, tá? Bom, o Ártico ele vem diminuindo, né? Principalmente vem se registrando essa redução aí a partir da década de 80. Por quê? Exatamente a questão do aquecimento global. Então o aquecimento global vem influenciando muito essa região do Ártico, tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esses problemas ambientais do Ártico mais à frente, tá? Bom, então o Ártico tem essas tendências aí, né? De áreas aí nós vamos observar sendo disputada hoje devido a essas riquezas minerais, a questão da navegação também na região, então são algumas características. Então, os povos, daqui uma imagem aqui mostrando os Inuit, né, que são os esquimós, né, que moram nessa região mais ao norte do Canadá, do Alasca e da Groenlândia, Lapão na Noruega, né, Nenets, Rússia, Chusks na Rússia, Evens também na Rússia. Bom, gente, esses povos aqui que são povos nômades e povos que praticamente sobreviviam da pesca, da caça, né? Esses povos aqui, infelizmente, com mudanças que vêm acontecendo, estão se tornando sedentários, tá? E esses povos, né, que são autóctonos, né, isto é, da própria região, estão tendo alguns problemas sociais, né, que hoje está uma preocupação de alguns governos, mas infelizmente nem todos os governos têm a mesma responsabilidade com esses povos nativos. E vem enfrentando alguns problemas aí, como a questão do alcoolismo que vem crescendo aí na região entre esses povos, quer dizer, a influência dos povos ocidentais. Agora vamos falar dos problemas ambientais no Ártico. Bom, devido ao aquecimento global, nós vamos observando que as áreas no Ártico vêm cada vez mais diminuindo a sua extensão. Lembra das banquisas? Então, as banquisas elas vêm diminuindo, aos poucos estão deixando de existir. Então, isso tudo vem trazendo sérios problemas para a população que habita lá, né, os nativos, como também os animais, como é o caso do urso polar, que eles vêm tendo um problema muito grande, né, que eles são caçadores, né, então com isso vem tendo esses problemas de redução dos seus alimentos, muitas vezes a questão até de ficar ilhados devido ao degelo, a exploração mineral com destaque para o petróleo, que já começou na região, e com o petróleo vem problemas, como essa imagem aqui está mostrando aqui um vazamento de petróleo na região, então isso aí são alguns problemas seríssimos que o Ártico vem passando. Aquecimento global, a extinção aí de algumas espécies da região, como também a exploração de algumas riquezas minerais. Bom, novamente a imagem aqui está mostrando uma exploração mineral, no caso de petróleo na região. Com o degelo vem aumentando a rota de navios comerciais na região, então essa rota de navios comerciais tem uma importância de diminuir a quilometragem, mas em compensação riscos de acidente com esses navios, derramamentos de combustíveis, né? Então são alguns problemas aí que vai trazer sim, quer dizer, já vem trazendo para essa região do Ártico. Então nessa imagem aqui, nesse mapa, está mostrando os países membros do Conselho do Ártico,
que são países que reivindicam que tem terras na região e que vem lutando aí para que permaneça praticamente sobre eles essa questão da exploração do Ártico. Mas vale salientar que outros países, no caso aqui, no caso da China, têm um interesse muito grande na região do Ártico, né? Porque além dos países que já possuem terras, tem a questão, acima de 200 milhas marítimas são consideradas águas internacionais, então outros países, e a China é um deles, que vem intensificando o seu interesse na região. Olha aqui, só como exemplo dessa rota comercial com o Ártico. Uma viagem saindo da Coreia do Sul até Roterdã, na Holanda, pegando pelo sul, né? Oceano Pacífico, Oceano Índico. Essa rota pode chegar a 20 mil quilômetros, que é feita pelo navio em torno de 70 dias. Usando a rota pelo Ártico, saindo da mesma região, da Coreia do Sul até Roterdã, essa rota diminui aí para pouco mais de 14.800 quilômetros. Rota essa em 60 dias, quer dizer, são 10 dias a menos. Então isso significa o quê? Um fluxo um pouco mais rápido e economia. Pessoal, eu deixo esse link aqui para vocês assistirem algo a mais, reforçando, né, um vídeo que eu encontrei sobre a região do Ártico, tá? Mas não se preocupa, quando vocês entrar no meu canal, lá eu deixei uma playlist e lá tem esse vídeo. Então entra lá no meu canal no YouTube e assiste também reforçando, beleza? Bom, gente, então fica aqui a nossa aula. Eu deixo essa frase aí, esse pensamento, ó, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. Então, se você deseja o sucesso na vida, esforço, dedicação, persistência, que eu tenho certeza que vocês vão terem muito sucesso na vida. Então fica aqui um abraço do professor Luiz e vamos estudar, vamos fazer a diferença.